dia, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Tudo bem? Então, houve aqui vocês viram no início, um pequeno propaganda do seminário, retiro que haverá no ano que vem. Nós vamos anunciar outras vezes, tá bom? Mas é sobre os bebês. Como a gente falou na semana passada, leu aqui um trecho do discurso de Sebaba. A missão dele é quádrupla, vamos dizer assim. Uma das principais é cultivar, proteger tanto aqueles que estudam os Vedas, como também os próprios Vedas. Sebaba quer muito que seja divulgado. Eu lembro disso já, que eu estava comentando com o Vitor aqui, bem no iniciozinho dessa organização aqui, bem no iniciozinho. Eu já era da Academia Rosa, já conhecia muito o discurso de Sebaba, livros de Sebaba, e antes de começar a organização aqui no Brasil, e muitos livros de Shivananda que eu já tinha lido sobre Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, tudo isso. E um deles que eu gostava muito e que repetia muito, sempre comento aqui, é o poder do pensamento pelo yoga, não é? Essa é a tradução em português. Em inglês é thought power, poder do pensamento. Traduzido como poder do pensamento pelo yoga, está certo, né? É um bom título. E o livro é excelente. Ele dizia que o sânscrito, os Vedas, a filosofia espiritual e hindu voltaria a ser reverenciada no mundo todo como sempre foi. Sebaba disse uma vez num do discurso dele que uma das consequências da missão dele é que a Índia voltará a ser o que ela sempre foi, o país economicamente e espiritualmente superior, como sempre foi, mas que a história não mostra, não é? Então, parte disso é por causa exatamente todo esse processo de reviver, não é? Reavivar os Vedas. Então, esse seminário que a gente vai, ou o retiro que será feito no ano que vem, devido que tem algumas palestras, todas as pessoas, o Tiago Leão vai estar lá, Carlos Henrique, a Borim, a presidente aqui da organização, todos são muito bem preparados, vão ser palestras muito boas, vai ter cântico dos Vedas. E quando o Sebaba fala aqui que voltar a dar força aos Vedas e aqueles que praticam os Vedas, ele não fala só de cântico, ele fala principalmente da filosofia, da prática dos Vedas. Os Vedas, você sabe que no início dos Vedas, é uma parte que trata do karma, que é da ação, que se ensinam vários rituais. Inclusive, Sebaba estava fazendo um ritual, não sei se vocês perceberam aqui, com uma pira de fogo, estava sendo jogado algumas ervas, alimento dentro daquele fogo, e também túnica, pano sendo jogado ali. Uma pessoa, vamos dizer assim, um neófito, uma pessoa que ignorante no sentido de ignorar os Vedas, pode achar aquilo estranho, não é? Parece feitiçaria, não é? Parece coisa de magia, não é mesmo? Você jogar arroz, jogar pano, não é? E você pode pensar assim, por que desperdiçar tempo e dinheiro com esse tipo de coisa? Mas são rituais védicos, que o homem atualmente, por conta da modernidade, das próprias religiões reformistas, não é? Desse movimento modernista e do cientificismo exagerado, do qual eu sempre tenho falado aqui e chamado a atenção. Não é porque nós somos contra a religião, nós não negamos o valor da religião. Na verdade, a religião é que nega a realidade. A realidade não é o que a ciência, né? A ciência é que nega a realidade. A ciência nega a realidade. Porque a realidade não é isso que nós vemos. E a ciência se concentra naquilo que é irreal, aquilo que acaba. Não que isso seja ruim, mas não pode se afastar, não deve se afastar. É um erro se afastar, né? Traz consequências muito ruins se afastar da realidade.
Na verdade, quem são os negacionistas são os cientistas atuais, a maioria deles. A grande maioria, isso são palavras de Sebaba. Eu já disse aqui que perguntaram para ele se ele receberia cientista. Ele disse: eu não recebo cientista aqui, a maioria deles, muito poucos, porque eles não estão interessados em ajudar a humanidade. Ouviram bem o que Sebaba falou no discurso? Os cientistas não estão interessados em ajudar a humanidade. É claro que ele se refere à maioria deles. Eu tenho um discurso de Sebaba em que ele cita vários cientistas. Esses sim, verdadeiros cientistas. Tem vários. Não dá nem para trazer aqui, porque são tantos, mas ele dá o nome deles. Inclusive aquele que escreveu o tal da física, vocês devem conhecer. Ele elogia esse cientista e outros, que são Einstein, não é? Que são cientistas que não só levam a vida espiritual, mas também unem religião à espiritualidade, que é o correto. O que acontece com a sociedade hoje é que ele se concentra em tudo, menos na realidade. A verdade, a essência, que não é o que nós vemos, porque isso tudo acaba, né? Na filosofia védica e profunda, tudo que acaba não é real, é como um sonho. Você sonha, acabou o sonho, não é real. Ué? O que é real? Aquilo que não acaba nunca. Né? E se você se concentrar só naquilo que não acaba nunca, você está fadado a cometer vários erros. Não é? Eu sei que isso, infelizmente, é o que acontece com a maioria dos cientistas. Hoje em dia, por isso, Sebaba não recebia esses cientistas, ele recebeu poucos. Aquele cientista das fotos Kirlian, que tirava fotos de aura, não é? Ele recebeu. E ele deixou de ficar lá com os devotos, ele tirou foto dos devotos comendo. Eu já falei isso aqui, mas eu sei que muita gente não ouviu, por isso estou repetindo. Ele tirou foto dos devotos na hora que estavam fazendo o Brahmatvaram, cantando, e em volta do alimento ficou uma aura enorme, linda, azul. E ele relatou isso para Sebaba, e ele disse: sim, é uma aura de devoção, exatamente por conta daquela oração. Vocês verem que coisas que ciência comum não admite, nunca vai admitir. Na verdade, esse cientista foi ridicularizado pela ciência comum, não é? Mas foi recebido por Sebaba. E esses que ridicularizam não são recebidos. Então, isso por quê? Isso é um alerta. É muito importante que a gente entenda que o mundo não é... A verdade não é o que a ciência diz, a verdade não é o que a política diz, a verdade não é o que a imprensa diz, a verdade é o que os Vedas falam. A nossa dedicação, o nosso empenho, aquilo sobre o qual devemos basear a nossa vida, nossa filosofia, nosso pensamento, nossos atos, tem que ser o que está na palavra divina. Mas o homem faz o contrário. Vocês viram no discurso que eu trouxe aqui, Sebaba fala isso: o homem dá importância, o homem escuta o que um jornal fala. Hoje ele falaria mídia, que é mais normal você falar mesmo. Quase ninguém lê jornal mais, não é? Mas as pessoas escutam o que jornalistas falam, que nem acreditam em Deus. Ao contrário, até estão trabalhando para que você desista dessa ideia. Não sou só jornalista, não, já falei aqui, tudo, tá? Não estou acusando, não. Estou falando que isso é Kali-Yuga, o que acontece. Então, você escuta essas pessoas e não escuta os Vedas, não acredita. Você olha um ritual desse, eu trouxe de propósito esse vídeo, não é? Esse ritual nem é nada. Houve um ritual muito maior, com dezenas de piras. Vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que foi gasto para fazer um ritual daquele. O pano, o tecido que foi usado para colocar naquelas pilhas de fogo, foram queimados, eram sares de seda. Você sabe quanto custa o sar de seda? Foram centenas queimados no fogo. Aí você pode perguntar assim: gente, mas tem tanta gente passando fome no mundo? Ué, tanta gente passando fome no mundo? Por que gastar tanto dinheiro com isso? Com sares de seda? Mas foi Deus que fez isso. Isso são rituais védicos. Aliás, esse ritual ao qual eu me refiro aqui agora era um ritual que já não era praticado há milênios, porque ninguém tinha competência para fazer. Precisou nascer o Avatar, descer, para dizer assim: não, agora vocês podem fazer. Eu vou ajudar vocês a fazer esse ritual.
Está gravado na internet, tá? Foram dias, várias piras enormes, alimento. Aí ele no discurso falando, as pessoas podem achar estranho, são palavras dele, não é? Que o dinheiro seja gasto com isso, mas não tem noção do que isso aqui está fazendo. Esse fogo, essa fumaça que sobe aqui, enquanto se canta mantras, e esses panos específicos de seda, veja que seda sai da natureza, tá? Não é? Tudo isso vai trazer um bem tão grande para a humanidade que dinheiro nenhum cobre. Essa visão divina. Nós não temos noção, com a nossa visão tão inferior, tão capaz de ver coisas superiores, do que pode o resultado de um ritual desse, entendeu? Então, estou falando isso porque nós precisamos, vamos ter um ritual, vamos ter um retiro sobre Vedas. É uma coisa abençoada para Sai Baba está valorizando isso, é uma das principais missões dele. Nós precisamos escutar essas coisas, precisamos ouvir e valorizar o que deve ser valorizado, aprender que a realidade não é isso que está aí, é algo que está além disso. E quem te ensina isso? É a ciência? Não é. É o professor na escola? Não. Quem vai te ensinar isso é um livro espiritual, você tem que ler um livro espiritual. Então, desde o início aqui, logo no início aqui eu estava falando isso aqui, a gente sabe disso. No início eu fui professor de Balvicas, aqui, dava aula para criancinha, bem no iniciozinho da organização. Essa casa tinha acabado de ser construída. Nós viemos da Maxwell, em 1987, não é isso, Betinho? 91, não, nós viemos de lá. Lá não era 87? Lá era 87, então. Lá era 1987, de lá nós viemos para cá. E aqui eu dava aula para crianças. E eu comecei a ensinar mantras védicos para as crianças. E as pessoas acharam estranho e me proibiram de fazer isso aqui. Isso não é uma crítica, não. O que eu estou dizendo para vocês veja como a falta de conhecimento, de leitura da própria mensagem de Sai Baba faz a gente se confundir, não é? Os próprios dirigentes. Uma época aqui na organização cogitou-se parar de cantar o Om, porque era sânscrito, o Sai Baba dizia que vocês devem valorizar o seu idioma, o seu país, as suas tradições, e como aqui não se cantava Om normalmente, vamos parar de cantar o Om. Isso foi uma coisa contra a qual eu lutei também, Betinho também. Vai ser um absurdo parar de cantar Om. A gente não tem noção do que é o Om. O Om não é, porque as pessoas confundem, acham que Vedas, Ganesha, Shiva, essas coisas são hindus. Não são. Isso é tudo ignorância. Então é preciso se aproximar, ficar mais íntimo da mensagem de Sai Baba, ler com atenção o que ele diz, antes de tomar certas decisões, principalmente quando se trata de coisa espiritual, não é? Então, desde o início houve esse tipo de problema por falta de conhecimento. Por isso, gente, é o que eu digo a vocês, olha, nós não podemos basear nossa vida no que nós escutamos por aí, de pessoas leigas do ponto de vista espiritual. Você não pode acreditar em tudo que ouve. É o contrário, você tem que desconfiar de tudo que ouve. Desconfie de tudo que você ouve, principalmente se você não está com base. Eu passei anos da minha vida, anos, desde 18 anos de idade até não sei quantos, 40 anos da minha idade, sem ler absolutamente nada que não fosse espiritual. Toda a minha formação foi espiritual, desde novo. Eu estava na academia Montes, eu me dediquei completamente àquilo. Eu lia só livro espiritual, perdi a conta de quantos livros de Shivananda, de Sai Baba eu li, e anotei, e relia, e anotava, e pensava, e raciocinava, e tentava praticar, e pensava sobre a vida. Nunca fui influenciado por um único jornalista, professor, especialista, doutor, nunca, porque eu não lia eles, nunca liguei, entendeu? Então eu digo para vocês, eu estou muito longe da realização espiritual, mas isso me deu uma força, uma autoconfiança
e uma capacidade de não ser influenciado por coisa que não é baseado na verdade védica, que me ajuda muito. Isso é muito importante. Não é? Infelizmente, o mundo ocidental está contaminado com esse cientificismo exagerado, esse positivismo antirreligioso, essa modernidade, religiões que são reformistas, que não valorizam essas coisas, pelo contrário, querem que você não faça. Vocês vão ver no discurso de hoje de Sai Baba, que eu trouxe aqui para vocês, que caiu por acaso para mim. Nunca é por acaso, né? Nunca é por acaso. Eu pretendia falar sobre um capítulo desse livro aqui. Eu vou ler só a primeira entrada, que é Sai Baba falando sobre o templo, sobre as regras do templo, não é? E às vezes as pessoas dentro do templo estabelecem certas regras. Não pode isso, não pode aquilo. Agora a deidade vai dormir. Não faz barulho que a deidade está dormindo. Sai Baba diz que isso é tudo absurdo. O Vitinho conhece isso. Ele aqui fala isso. Eu convido vocês a lerem esse capítulo do fluir da virtude da retidão. Eu sei que tem gente que já leu, mas não aprendeu. Eu sei o que eu estou falando, eu sou professor. A pessoa lê, entra por aqui, sai por ali, não associa, não é? Então, como eu sou professor e gosto de estudar profundamente, está tudo rabiscado, não é? Eu vou mostrar para vocês um pedacinho só que ele fala aqui nesse capítulo. Esse capítulo aqui é o capítulo 10, a casa de Deus. Ele fala sobre o templo. Olha o que ele começa dizendo. Falemos agora sobre a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, não é? Mas Deus não está em todo lugar? Para. Estou falando do ponto de vista objetivo agora, certo? É o próprio Senhor que está falando. É claro que a gente sabe que Deus está em todo lugar, mas aqui é a casa de Deus. É a residência do aspecto com forma da divindade. É o templo. Ele está dizendo aqui, a residência do aspecto de Deus com forma, a residência dele é o templo. Qual é a residência de Deus no seu aspecto de conforme? É o templo. Aqui está Deus com forma. Não é? Por isso a gente tem uma imagem aqui. Tá? Ou eventualmente essa cadeira que remete à divindade. Não é? Ele diz assim, e as regras do Dharma que lhe dizem respeito estão no templo. As regras se tornaram demasiado numerosas. Olha o que ele está falando. É porque Sai Baba está se referindo principalmente a templos hindus, que estabeleceram inúmeras regras. Tem aqui no Brasil também, alguns templos assim, que botam a deidade para dormir, não tem problema. Acorda a deidade, não tem problema. Mas ele fala a respeito do exagero, que o devoto às vezes fala, e diz assim, a deidade está dormindo, você não pode falar. Isso é um exagero. Como você vai impedir que um devoto tenha devoção por Deus? E como você pode achar que Deus está dormindo e não pode ser incomodado? Isso é um exagero. Então as pessoas vão estabelecendo regras sem saber o que é certo e errado. E o motivo principal é que não entenderam uma coisinha que Sai Baba fala aqui, que eu vou ler para vocês, que talvez quem já tenha lido não tenha percebido, mas eu vou chamar a atenção, tá? Porque eu sou o presidente do centro, eu vejo as coisas acontecendo na organização e no centro, e eu penso sobre isso. Minha tarefa é essa. Eu tenho que pensar sobre essas coisas. Eu já li isso aqui, eu estou cansado de saber. Mas é muito difícil quando as pessoas estão muito influenciadas por toda essa coisa ocidental, não é? E não entendem coisas básicas como devoção. Então veja, o Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, ele dizia assim: a parte mais bela da religião, mais bonita, aquela que mais toca o coração e desenvolve, cultiva a devoção, essa parte o ocidental tira da religião, que são o quê? Os rituais, as imagens. O ocidental tira. Isso é um movimento modernista, reformista, cientificista, positivista. Isso tudo é contra a religião e tira o que há de melhor. Isso é Vivekananda, é o que o senhor está falando. Leiam isso no livro chamado Bhakti Yoga, de Vivekananda, que eu já li quando eu tinha 18 anos, inúmeras vezes, tá? Um livro lindíssimo. Leiam esse livro e vocês vão ver o que é devoção de verdade.
Não é? Ele diz isso, a parte mais bela da religião é mentira, ele não quer ter nada, não pode ter imagem, não pode ter ritual, tira tudo. É exatamente o que é a parte que ele chama de poética da religião. É a poesia, é a parte doce dela, que desperta devoção, que desperta até a fé. O ocidental tira. Por quê? Modernidade, cientificismo, positivismo, religiões reformistas. Certo? Isso é errado, gente. O discurso que eu trouxe hoje, que eu falei para vocês, que foi uma coincidência, é Saibaba falando, né, no dia, exatamente no dia 2 de dezembro, que seria ontem, foi o que apareceu para mim. Eu não procurei ele, eu simplesmente vou procurar um discurso. Puf, já apareceu 2 de dezembro. Eu falei assim, vou procurar no dia 3, que é amanhã. Mas não vou procurar não, vou ler isso aqui. Li, ele está falando que vocês vão ver aí, é o dia em que ele instala, é assim que se fala na Índia, instala um ídolo, ou seja, uma imagem divina, dele mesmo, lá na Índia. E ele fala sobre a importância daquele ídolo, daquela imagem, e da adoração de imagem, que é tão criticada aqui no Ocidente. Se você perguntar para os cientistas, mas aí você um monte de gente que acredita em um monte de coisa, não é só cientista não, professor, jornalista, tudo isso. As pessoas perdem a fé por causa disso. A Annie Besant, ela diz assim, sabe por que as pessoas não conseguem mais coisas que antigamente se acreditava que era milagre? Porque as pessoas não acreditam. Não existe milagre, só existe o que está aqui no microscópio. Não acontece. Vocês viram na semana passada, não sei, alguns aqui não estavam aqui, em que eu li a história de uma senhora que pegou um pote de 3 potes de água do poço dela. Ela tinha 3 poços em casa, ou poços em casa. Pegou um pote de água de um poço, pegou água, colocou no outro poço, no outro pote, pegou água do terceiro poço, colocou no outro pote. E ela dizia que aquelas águas ali, uma era do rio Ganges, outra era do Yamuna e outra era do Sarasvati, que são 3 rios sagrados que se fala nos Vedas. Um deles, inclusive, você não vê. Onde que está? Não sei, mas se os Vedas estão dizendo, então existe. Não, mas não estou vendo, mas existe. E ela acreditava nisso. E ela dava aquela água para as pessoas, acreditando que essa aqui é a própria deusa Ganga que está nesse pote aqui. Imagina o que o cientista ia pensar sobre isso. Essa senhorinha está achando que aquela água ali, primeiro, é do Ganges. O Ganges está bem longe da casa dela. Segundo, ela está achando que a deusa Ganga está naquele pote. Mas não sei se vocês ouviram essa história, mas ela tinha fé. E ela era ridicularizada. E Saibaba diz que ela era analfabeta. Graças a Deus que ela era analfabeta. Hoje em dia, você ser analfabeto, hoje em dia, é até mais vantagem, em certo sentido, do ponto de vista espiritual, porque você não é contaminado. Se você for analfabeto e se dedicar à vida espiritual, pelo menos você não vai ouvir um monte de bobagem, que é o que mais tem hoje em dia. Então ela era analfabeta, ela tinha aquela fé, e vocês viram que o marido dela foi fazer uma peregrinação, perdeu o anel da mãe, o anel de ouro, no rio. Ele voltou dizendo, mãe, foi a deusa Ganga que quis o anel, e a mulher dele disse assim, não, a deusa Ganga não ia querer o anel dos outros, não. Ela só aceita o que você oferecer. Ela jamais tiraria o anel de uma pessoa. Eu sei, ela vai me dar esse anel de volta. A deusa Ganga está lá na minha cozinha. Essa senhorinha humilde, entendeu? Que não está com ciência na cabeça, nem um monte de parafernália acadêmica, não é? Então ela foi na cozinha e falou assim, a deusa Ganga está aqui nesse pote, eu vou orar ela. Juntou as mãos, orou, deusa Ganga, por favor, devolva esse anel. O anel, o senhor não pode, por favor, devolva o anel. Colocou a mão, o anel estava lá. Esse Saibaba que está contando essa história, essa é uma história verídica. Mas se você não quiser acreditar, ou se você tem dificuldade de acreditar, é porque, desculpe, você está contaminado, perdeu a fé. É o que a Annie Besant dizia, as pessoas não têm mais fé, não acreditam. E por que você não vê, por exemplo, uma deusa, a deusa Ganga, por exemplo, que uma vez apareceu, ofereceu uma guirlanda para Saibaba? Por que você não vê? Porque você não acredita, não quer acreditar, não está interessado, não é? Então, olha só, o templo é exatamente para isso. O templo é para você tirar essas bobagens da cabeça. Essas coisas do mundo objetivo, que na verdade são irreais, entendeu? Um vedantino, ele nega
Ele nega tudo isso. Ele diz assim, isso não é real. Você não é real, nada disso é real. A realidade não é nada disso. Eu estou vendo, mas isso não é real. O real é o Brahman absoluto, que está aqui, mas nós não estamos vendo a realidade. A realidade é algo acima do que você vê. Então, esse aí é o verdadeiro negacionista, né? Mas, enfim, veja o que Sai Baba fala sobre o templo. Vou ler aqui no início. Olha só, pense profundamente. Quando o Sai Baba dá um conselho, é para a gente seguir. Pense profundamente. Eu perdi a noção de quantas vezes eu li esse capítulo aqui. Tá? Eu li inúmeras vezes, porque eu quero entender. Ele diz assim: pense profundamente sobre as funções do templo. Isso aqui que vocês estão vendo. Ele fala que o templo, aqui, ele fala que o templo tem 8 funções. Você está vindo para cá, você está recebendo 8 bênçãos, no mínimo. E ele diz aqui, ele enumera. Primeiro, os templos são centros de disciplina, onde o aspirante é guiado passo a passo para atingir a visão da verdade. É para levar você a se tornar um vidente da verdade. O vidente da verdade é aquele que vê Deus, é aquele que vê Deus plenamente. Esses grandes sábios que receberam o Gayatri, os hinos védicos, eles são os videntes da verdade. Está lá na Bhagavad Gita, os videntes da verdade, essa frase. Então, o que é isso aqui? Primeiro, centros de disciplina onde o aspirante é guiado passo a passo para atingir a visão da verdade, se tornando um vidente da verdade. Segundo, são escolas para o treinamento do espírito. Isso aqui é uma escola para treinar o seu espírito, porque nós não temos treinamento de espírito. Ou você tem treinamento de espírito lá fora, no seu trabalho, na escola, na universidade. Você tem treinamento do espírito lá fora? Não tem. Então é no templo que você tem. Então, são escolas para treinamento do espírito. Terceiro, são academias para a promoção dos estudos das escrituras. Nós estamos incentivando as pessoas a lerem os Vedas, se retirem para isso. Academia para a promoção de estudos das escrituras. São institutos de superciência. Olha aí, ciência. É a ciência verdadeira, tá? Por que ele coloca a superciência aqui? Porque não é essa ciênciazinha aí do mundo objetivo que estuda só o que acaba, que tem seu valor, sua importância, mas peca de forma grosseira por não aceitar a realidade suprema. Então a superciência, ele diz aqui, o templo é instituto de superciência, quarta coisa. Quinta coisa, laboratórios para o teste dos valores da vida. São também hospitais, sexta coisa, hospitais para o tratamento e cura. Você está vendo aqui? É como se você estivesse no hospital, você pode não acreditar e nem perceber, mas Sai Baba diz isso. Quando vocês escutam o meu discurso, olha o que ele disse uma vez no discurso dele. Isso são remédios homeopáticos. Cada coisa que eu falo para vocês é um remédio homeopático, que vai aos pouquinhos curando vocês. A gente não percebe. Você escuta o discurso, você canta e louva o Senhor. Isso é um remédio? Ou não é? Então, está dizendo isso. São hospitais para tratamento e cura. E veja bem, não só da doença pior de todas, que é a doença do nascimento e da morte. Ele chama de doença isso, né? Você tem que nascer, morrer, nascer, ele chama isso de doença. Vai curar você dessa doença também, que ele chama de Bhavaroga. Mas também, não é? Essa doença que persiste nas pessoas desde outras eras, nós estamos nascendo e morrendo, mas também dos mais evidentes transtornos mentais que perturbam aqueles que desconhecem o segredo de se adquirir a verdadeira paz. Nossa, bom, eu então tenho esse transtorno mental aqui, porque eu não conheço, eu não sei qual é o segredo, eu estou querendo descobrir. Mas enfim, ele está falando disso. Cura física, mental e espiritual. Isso aqui. Veja a importância do templo. O fato de você estar vindo aqui. Eu sei que há pessoas que não podem vir, que estão assistindo. Tudo bem, é muito bom, mas vir ao templo é importante. Fazer satsang é importante. Mas não é só satsang, não é só estar com as pessoas. Vá a um templo. Eu fui outro dia numa igreja católica por conta de qual é o nome daquilo? Desculpa a ignorância. Não, da outra vez. Foi primeira comunhão. Cerimônia lindíssima.
lindíssima, cerimônia lindíssima. Eu fiquei impressionado com aquela cerimônia. Primeiro eu amei aquele padre, não é? Depois passou, desculpa, eu não sou da igreja católica, mas passou aquele, acho que é ostentório, não é esse o nome que representa o Cristo? Nossa, eu não estava acreditando que aquele negócio passou na minha frente. Para mim, Cristo estava na minha frente ali naquela hora. Eu fiquei arrepiado. Então, gente, olha, isso foi tão bom, eu saí tão bem de lá. Você vai dizer que isso não é uma coisa boa? Que ritual, até parece que Cristo está naquela imagem ali. Mas, gente, você precisa ter fé. Aí Jesus falou assim: homem de pouca fé, anda sobre a água. Então foi isso que ele falou? Anda sobre a água, mas eu vou afundar. Você não tem fé? Não é? Por que não anda? Porque não tem fé. Mas, e olha só, claro, se pedir para eu, Palmeiras, está falando de fé, então anda você. Eu não vou andar, porque eu estou desenvolvendo a minha fé. Mas eu tenho muita fé em muita coisa, tá? Eu faço muita coisa que muita gente não acredita. Na escola mesmo, onde eu já falei para vocês, que eu dou aula para ninguém entende por que na minha sala não acontece nada. Sempre tem uma briga, na minha sala não acontece nada. Porque são meninos que estão presos, não é? São criminosos. Ali tem de tudo que vocês possam imaginar, tudo que vocês possam imaginar. Ali, menino de 15 anos fez já tudo que você possa imaginar. Está do meu lado ali, eu não tenho medo nenhum. Eu falo de Deus para eles, eles me adoram, e ninguém entende isso. Mas eu não trato eles, eu trato eles com amor, mas qualquer coisa, e todo mundo sabe disso lá. Esses dias mesmo o menino já ia saindo da sala com a folha e o lápis na mão. Não pode. Eles não podem andar com folha de papel nem lápis. Ele faz qualquer coisa com aquele lápis, tem que ficar na sala. Ele já ia saindo e falou assim: devolve o lápis e a folha. Ele sempre pega, me dá um lápis aí. Não pode não. Ele sempre acha que tem alguém que é igual a eles, né? Que vai burlar as leis. Então, ele foi saindo, eu falei assim: devolve a folha e o lápis. Falei com calma. Ele fingiu que não ouviu. Mas só que aí eu aguentei ele no braço, peguei ele no braço assim. Isso nenhum professor faz. Mas eu não tenho medo nenhum, tem mesmo. Segurei no braço e falei assim: devolve a folha e o lápis agora. Ele não bota a mão em mim não, devolve a folha e o lápis agora. Ele amansou, devolveu a folha e o lápis, foi embora. Ele passa pela porta, aperta a minha mão, está tudo bem. Entendeu? Então, por que isso acontece? Porque eu não tenho medo. E porque eu fico o tempo todo tentando ver Deus nessas pessoas e orando. É grandes coisas? Claro que não é. Eu não estou andando no mar, eu não estou tirando anel de dentro de uma... Mas, enfim, se você leva a vida espiritual, e o templo é para isso, é para que você aos poucos desenvolva a fé, a devoção. Mas se você ficar influenciado pelo que as pessoas que não acreditam e que querem que você não acredite, se você ficar influenciado por isso, vai atrapalhar. Uma das recomendações de Shivananda era assim: não se misture com pessoas que criticam ou não acreditam na sua fé. Não se misture com essas pessoas. Era uma recomendação de um mestre iluminado. Eu sei que ele é iluminado porque Saibaba disse, tá? E Saibaba foi lá visitar ele. Então, veja, é isso tudo aqui. Além disso, além de curar, são ginásios onde o homem é recondicionado. Se fosse para fazer ginástica, para ter saúde, a gente iria, né? Mas isso aqui é outro recondicionamento. Entendeu? Você não é tão feliz, é tão bom ir para um ginásio. Aqui é um ginásio, mas é espiritual. Ginásio onde o homem é recondicionado, sendo curado de sua fé hesitante. Essa fé que a gente não tem. Esse medo que a gente tem de tudo. A Mirabai, que a Valéria gosta tanto da Mirabai, ela bebeu veneno e não morreu. Pede para o cientista explicar isso. Ela era devota de Krishna. Ciência nenhuma funciona. Presta atenção, ciência nenhuma tem qualquer valor quando Deus está presente. Ele faz o que ele quiser. Ela é uma devota, ele simplesmente protegeu ela. Era vendida para ela beber, ela bebeu, não morreu. Não aconteceu nada. Entende? E ela não teve medo nenhum, ela tomou. E não morreu. Então, olha só,
ginásio onde o homem é recondicionado, sendo curado de sua fé hesitante, homens de pouca fé, de sua convicção declinante e do crescente egoísmo. Os templos são espelhos que refletem seus padrões e suas realizações estéticas. Tem até coisa de estética, tem mesmo, né? Podia ser um pouco mais bonito, podia ter mais flores aqui. Aliás, quem quiser trazer flores pode trazer, preferência no sábado, que a gente já arruma aqui. Mas enfim, vejam. Agora, vejam o que essa Bíblia diz aqui logo depois. As Escrituras ensinam que o homem ensinam ao homem que todas as suas ações e atividades têm como objetivo final o desapego. Todo mundo tem que desapegar do corpo, de várias coisas, por ser o melhor requisito para o desenvolvimento do conhecimento do absoluto ou de Deus. O desapego. Mas olha o que ele diz depois: devoção, sabedoria e ana, sabedoria suprema, e desapego. Desses três, olha o que essa Bíblia diz: dos três, da devoção, da sabedoria e do desapego, que as Escrituras falam que é mais importante, o desapego, das três, a devoção é a rainha. As regras e ritos são como serviçais. Que regras? Regras do templo, rituais do templo, têm que ser serviçais da devoção. E ele diz: a rainha trata as suas auxiliares, sabedoria, conhecimento, desapego, ou regras, essas coisas que tem no templo. A rainha trata esses auxiliares com generosa consideração e favor, mas, escutem mais, se os membros do cerimonial, ele está falando dos rituais, das regras, né, dessas coisas, que não são devoção, os inferiores, se os membros do cerimonial, que são apenas serventes e auxiliares da devoção, desagradam a rainha, ou seja, se qualquer regra do templo, qualquer coisa que se faça aqui, impede a devoção dos devotos, ou não promove essa devoção, se esses serventes e auxiliares desagradam a devoção que é a rainha, deveriam ser implacavelmente demitidos do templo. Veja se vocês entendem, isso aqui é simbólico que ele está falando. Todas as formalidades e rituais nos templos devem dessa forma servir à glorificação da rainha, a devoção. Tudo que se faz aqui é para desenvolver devoção. Ou, em primeiro lugar, tem que estar devoção. Não é conhecimento, não é regra, se a regrinha atrapalha a devoção, tanto que logo depois ele critica. Ele diz assim: o devoto quer adorar o Senhor, mas está fechado. Não pode fechar. Você vai impedir que ele tenha devoção? Tem que deixar que ele tenha. Ele está falando isso aqui, depois vocês leiam. Eu não posso ler isso aqui, mas convido vocês a lerem. Ele diz aqui: olha, essa é a soma, isso que ele está falando, colocar a devoção em primeiro lugar, não fazer nada que impeça a devoção ou o desenvolvimento da fé das pessoas, porque é para isso que o templo existe, não é? É a soma e a substância do Dharma, que deve dirigir e governar todos os templos do universo. Só então o homem poderá atingir a meta. A devoção torna muito mais fácil a obtenção da bem-aventurança, da fusão com o absoluto Brahman, através da canalização das agitações da mente, da capacidade dos sentidos e dos impulsos emocionais do homem na direção do Senhor. É para desenvolver amor por Deus. É nessa direção que tomam forma todos os detalhes da adoração do Senhor nos templos. Neles, as diversas cerimônias, como acordar Deus. Na organização nós temos isso, a gente não faz aqui porque a gente não acorda aqui, mas você pode fazer em casa, que é o Suprabhata, não é? A gente faz quando vai para o retiro, a gente acorda e canta o Suprabhata. Ishwaramba Sutashriman, é filho de Ishwaramba, acorde, né? Traga a bem-aventurança para nós. Então isso, vocês acham que Sai Baba dormiu? Ele não dorme, ele mesmo disse isso: eu nunca dormi na minha vida, eu não durmo, eu me recolho e desligo a luz, porque senão os devotos não vão sair de perto de mim e eles não vão dormir, mas eu nunca durmo. Isso está escrito em Conversações. A Deus não dorme nem acorda, mas isso aqui é uma prática espiritual boa, não é?
Agora, impedir que as pessoas falem, porque Deus está dormindo, você não pode falar isso, já veja que ele critica aqui. Enfim, tudo isso aqui é para que a gente entenda a importância de que o templo, se você tiver uma dúvida sobre o que pode e o que não pode no templo, pense o seguinte: isso que você quer implantar, ou isso que você quer retirar, atrapalha ou promove a devoção, a fé nas pessoas? E está resolvido. Ele dá vários exemplos aqui, vocês vão ver no discurso de hoje, a importância que se dá à imagem no templo, a um ídolo, que nós nem temos aqui, nós temos uma foto, mas podia ser um ídolo. Tá? E você vê a importância que ele dá nisso. Tá bom? Vamos sair. Boa cerimônia.